Oi, eu sou a Marcela da Pion e no podcast Pioneiras de hoje eu vou conversar com a Cris Schumann. A Cris é psicóloga há 15 anos, especialista na área de TCC, mestre e doutora em saúde, além de ser cofundadora da Clínica Cazuli, atender em Juiz de Fora e no mundo inteiro com a terapia online, ter o canal da Cazuli Play, ter vários projetos, inclusive formações de novos profissionais na área de saúde. Ela tem muita bagagem e essa conversa tá imperdível. Eu estou muito feliz de você gravar comigo. Eu sei que seu tempo é muito corrido, mas eu acho que pode ajudar muita gente esse papo com a gente. Imagina, é um prazer sempre estar com vocês, né? Sempre com boas ideias, inovadoras, enfim, então é um prazer de verdade. Antes de mais nada, eu quero que você se apresente para todo mundo conhecer a mulher incrível que você é. Eu sou a Cris, né? Eu sou esposa do Tiago, eu sou a mãe do Bernardo, de 3 aninhos, eu sou a mãe da Luísa, que está prestes a fazer 7 aninhos. Isso, 7 anos, Marcelo. Meu Deus do céu, gente do céu! Isso é o que eu sou e serei, né? Agora, estou psicóloga, né? Eu sou psicóloga também na Clínica Cazuli, trabalho especialmente, né, com terapia individual, terapia de casal e terapia familiar. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em saúde, né, com ênfase em espiritualidade e saúde, né, o quanto a espiritualidade impacta na nossa saúde geral e principalmente mental, né. Fiz um curso também, uma certificação em terapia de casais por Harvard, né, a minha última certificação que me encheu de orgulho também. Então, essa sou eu. E, você tem 2 cursos. Fala deles aí para mim. Sim, do Metendo a Colher, no caso, Sim. que está dizendo, da Cazuli Play. Então, a gente tem dois produtos digitais, né, vamos dizer assim, um chamado Metendo a Colher, que é para uma experiência para casais, né, então ali a gente trabalha questões relacionadas a essas principais demandas de casal, né, nesses tantos anos aí de experiência, né, tem muito, Marcela, vai mais de 15, né? Uhum. Eu fui identificando que realmente os problemas dos casais iam se repetindo, sabe? Comunicação, 99% dos casais têm problemas que vão para terapia de casal, tem problemas com comunicação, resolução de problemas inefetiva, né? Ficam ali patinando, discutindo o problema e não resolvem especificamente, interferências, né, de amigos, de familiares, de dinheiro, de pornografia, enfim. Então, a partir disso, a gente desenvolveu um programa chamado Metendo a Colher, né, com aulas, então tem uma explicação teórica sobre aquela temática, vamos colocar aqui comunicação, né? O que é uma comunicação efetiva? Quais são os problemas da comunicação do casal? Quando que a comunicação se torna disfuncional? O que dá para fazer para melhorar a comunicação do casal? E seguido sempre de uma dinâmica, né, que eles podem realizar em conjunto ou individualmente, né? A gente tem muitas alunas no Metendo a Colher que os seus parceiros ou parceiras não quiseram aderir ao programa, né, e elas fazem sozinhas e mesmo assim têm excelentes resultados, né? Então, a cada temática, comunicação, resolução de problemas, sexualidade, planos em comum, né, reestabelecimento da vida a 2, enfim, a gente tem uma aula, uma explicação teórica, uma dinâmica e a proposta de uma tarefa a ser desenvolvida ao longo dos próximos dias, né? Então, esse é o Metendo a Colher. E também temos a Cazuli Play. A gente percebeu, Marcela, nós temos um canal no YouTube, né, que está com muitos inscritos, né? Eu estou vendo a plaquinha aí. Plaquinha aqui, né? Então, já está com... Nesse momento, né, a gente está falando aqui fevereiro de 2022, a gente está com 217 mil inscritos, 16 ou 17, enfim, não tenho essa total clareza, mais de quase 12 milhões de visualizações, né? E o que acontecia? Chega para nós muita demanda
terapêutica, né? Muitas pessoas dizendo que precisam, que se identificaram ali ao ver um vídeo sobre algum tipo de transtorno, né? Mas pessoas que não têm condições de arcar com o processo terapêutico, né? Não têm condições de pagar uma sessão de psicoterapia toda semana, por exemplo, né? E a partir disso a gente pensou na Cazuli Play, que em princípio ela é uma plataforma de saúde mental, onde a gente já tem mais de 60 aulas disponíveis, né? E a gente coloca uma aula inédita toda semana entra uma aula. E aí a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, procrastinação, luto, relacionamento, né? Tem de tudo um pouco, as principais temáticas que a gente recebe perguntas com esse intuito, né? Da pessoa conseguir se ajudar assistindo ali aquelas aulas. Aí não são vídeos, né? Não são os nossos vídeos do YouTube, os nossos vídeos do YouTube têm em média ali 5, 7 minutos. As aulas da Cazuli Play, elas têm em torno de 30, 35 minutos, então é realmente aprofundar mais denso, tema, né? Exatamente, né? Uma aula mais densa, a gente sempre tenta colocar alguma dinâmica, né? De autoconhecimento mesmo, né? De compromisso com para a pessoa poder aplicar mudar. o que vocês estão apresentando e ensinando ali na vida dela e ter alguma mudança, né? Isso aí, exatamente. A proposta é essa, né? É uma plataforma que no preço promocional ela custa R$ 39,90 por mês, né? Então é extremamente acessível, Sim, né? mais barato que o streaming, muitos streamings aí. Exatamente. O preço normal é R$ 79,90 e a gente está com preço promocional de R$ 39,90. Então, é uma forma de tornar acessível, né, um conteúdo terapêutico para aquelas pessoas que não podem, não querem ou acham que ainda não precisam de uma terapia. Esse era o princípio primário, né, e continua sendo. Mas o que a gente tem visto, né, com os nossos assinantes, que nós temos muitos psicólogos assinando a plataforma como uma forma de formação continuada, né? Como uma forma de obter conhecimento sobre aquele assunto. Como eu disse, as aulas são profundas, né? Então, a gente tem uma aula de 40 minutos sobre transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Né? Então, os psicólogos, os psiquiatras, né, os profissionais de saúde mental em geral, as pessoas que têm interesse pelo tema, têm usado a Cazuli Play como uma forma de adquirir conhecimento também, né? É quase um curso intensivo que a pessoa tem disponível ali sempre que ela precisar, né? Exatamente. E, além disso, você é empreendedora, né? Por causa da Cazuli, por causa da sua profissão, e você empreende com o Thiago também na Cazuli. Isso mesmo. Então, eu me formei em 2007, né? Revelando aqui os números, eu me formei em 2007 e comecei a trabalhar com uma grande amiga, né? Uma pessoa que se tornou uma grande amiga, somos dindinha dos filhos uma da outra, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão, que é a Janaína. E fiz um concurso de substituta na Federal, passei num concurso com 1 ano e meio de formada. Olha só, Marcela, imagina, né? Você quase não tem experiência nenhuma, vamos lá, vamos encarar o desafio. E a partir disso, né, a agenda foi enchendo, e literalmente não me cabia mais ali naquele espaço, né? E aí o Thiago, sempre empreendedor, Thiago é meu esposo, né? Thiago é analista de sistemas, é coach, hoje trabalha muito mais, né, nessa parte realmente empresarial, né, e como coaching. E aí o Thiago, olha, vamos abrir um espaço para gente, né? Vamos, acho que está na hora de você ter o seu lugar, enfim. E ali, né, surgiu a Cazuli, que literalmente foi de um sonho, né? Dormindo, eu sonhei com um lugar onde as pessoas entravam cinzas, cabisbaixas, se arrastando mesmo, sabe? Entravam dentro de uma casinha e do outro lado elas saíam coloridas, cabeça em pé, né? Alegres, né? Ressignificadas mesmo, né? Ali eu entendi que era realmente um propósito esse lugar, né? E a palavra que ficava na minha cabeça era casulo. Tá, né? Um casulo era uma casa, na verdade, não era um casulo, né? E não eram borboletas, né? Que saíam dali. Mas, tipo, opa, então eu tô entendendo que o propósito é um lugar, né? Onde as pessoas entram
se arrastando como lagartas mesmo, né? Imaginando que estão indo para o fim da vida, passam por um processo de transformação, de metamorfose, e saem dali ressignificadas, livres, coloridas, enfim. E a partir daí nasceu a Cazuli, né? A gente trocou o O pelo E para dar essa coisa meio branding, assim, né? Para ficar um pouco mais delicado, também casulo é uma coisa muito forte, né? Então, a partir daí nasceu a Cazuli. Cazuli, então, começou comigo. Eu era professora na Universidade Federal de Juiz de Fora na época, convidei 3 alunas que se destacaram ali, né? Convidei essas 3 para trabalharem comigo, e a gente alugou uma sala pequena, 30 metros quadrados, 2 consultórios pequenininhos, né? E 2 anos e meio depois, a gente já não cabia a gente ali também, né? A gente tropeçava em horários, né? Porque todo mundo começou a ter muito paciente, enfim, eu falei, vamos embora, vamos aumentar, né? Tiago, na verdade, né, Tiago? Eu estava doida para, tipo, vamos comprar uma casa, vamos construir uma casa, né? E o Tiago falou, não, mas não é um bom investimento uma casa, se a gente ampliasse a Cazuli. E assim nós fizemos, né? Então, hoje nós estamos num espaço que são 11 consultórios, né? São 11 salas de atendimento, nós temos psicologia, coach e nutrição como os nossos principais serviços, né? E nós temos aí dezenas, né, de profissionais que trabalham conosco aí, ajudando, né, a realizar mesmo, né, a colocar em prática a realização desse sonho, né, de ressignificar, de transformar a vida das pessoas. E ainda está na casa das pessoas, na Cazuli Play. Então, vocês nem se limitaram ao espaço físico, né? A Cazuli foi também se transformando e se ressignificando à medida que foi crescendo. É verdade, Marcela, e principalmente agora com essa questão da pandemia, né? Do atendimento online, por exemplo, né? Então, com o atendimento online, a gente tem hoje pacientes dos 5 continentes, né? Nós temos pacientes na Coreia do Sul, nós temos pacientes na Tailândia, na Austrália, nós temos paciente em vários países da Europa, né? Em vários lugares dos Estados Unidos, enfim, na África, né? Angola, enfim, brasileiros, né? A gente ainda atende brasileiros, nós temos a proposta de atender em inglês e em espanhol e em francês, mas né, ainda é muito, muito tímido isso, nós temos profissionais que poderiam atender, né? Mas a gente ainda não fez uma divulgação em massa disso. Mas, em princípio, nós estamos atendendo brasileiros que estão aí ao redor do mundo, né? Então, essa questão do atendimento online ampliou muito essas barreiras físicas mesmo, né? Não, e a tendência é só crescer mesmo. É os degraus que vocês estão elevando sempre vai além do que é esperado. Querendo ou não, é isso que é empreender também, né? Sim, sim. Eu falo que, infelizmente, né, por um lado, tem crescido muito a demanda, né, por saúde mental, né, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais deprimidas, desanimadas, né, com transtornos alimentares, né, o índice de transtorno, de diagnóstico de transtorno de personalidade subiu muito. Pode ser porque as pessoas começaram a buscar mais, ou enfim, não vou discutir aqui o porquê, né? Mas os números mostram que há um crescimento nesse sentido, né? E essa questão do online veio, como é que eu digo, quebrar uma das principais barreiras que as pessoas usavam para justificar a não busca, né? Que é o eu não tenho tempo, vai dar muito trabalho, é totalmente fora da minha rotina, né? Então agora, tipo, que a pessoa levava 2 horas exatamente para fazer, né, uma sessão semanal ou quinzenal, por exemplo, hoje ela gasta 50 minutos, 55 minutos no máximo, né, de casa mesmo. Então, facilitou muito. E aí, me conta, como que a gente está falando aí, então, de uns 10 anos de Cazuli, né? E 8 anos. 8 exatamente anos. 8 anos. 8, como que é empreender com o parceiro? Eu vejo muitas das mulheres da nossa comunidade, eu também, né, empreendo com o parceiro, e tem muitos aspectos positivos, tem gente que cresce o relacionamento empreendendo com o parceiro, e tem gente que não se adapta, acaba encontrando várias dificuldades que afetam o relacionamento também.
Como que é empreender para você com parceiro? Como que é essas questões de lidar realmente de dificuldades no empreendimento, não levar, ou então levar para o relacionamento, mas crescer com isso? Uhum. Muito legal, né, a sua pergunta. Eu adoro, né, eu amo essa coisa de ser parceira do Tiago e ter o Tiago como parceiro em todos os meandros da minha vida, né? Então, tudo nosso é em comum, né? As nossas contas são em comum, a Cazuli é comum, os nossos filhos são em comum, né? Muitas das coisas que a gente faz é em comum, né? E eu gosto muito disso, mas a gente precisou de muito alinhamento, sabe, Marcela? Do tipo, por exemplo, quando o Tiago, quando a gente foi montar a Cazuli, né, houveram algumas rusgas, por quê? Eu achava que eu entendia de psicologia e ele não entendia nada, e ele achava que entendia de negócios e que eu não entendia nada. Então, ele propunha algumas questões que eu falava, Tiago, bullshit, sabe assim, tipo, não vai dar certo, né? Não é assim, na psicologia não é assim, né? E ele ficava chateado, e algumas coisas que eu propunha, né? Ou olha, isso aqui não vai mudar, isso aqui vai ser assim, é dessa forma, né? E ele ficava algumas vezes chateado, achando que eu estava desconsiderando. Então, a gente precisou de muito alinhamento, a gente precisou de muita clareza de tarefas, né? Então, de realmente sentar, né, e conversar. A gente brinca de superpoderes, né? Quais são os meus superpoderes e quais são os seus superpoderes? Por exemplo, Tiago é espetacular em processos, em otimização, em facilitação das coisas, né? Em ter clareza do passo a passo e da padronização. Por exemplo, a nossa secretária, que a gente adora, mas existem processos que ela faz que, se em algum momento, por qualquer razão, ela não fizer mais parte da equipe Cazuli, outra pessoa vai entrar e vai conseguir manter mais ou menos os mesmos processos. E ele é excelente nisso, né? Eu sou melhor para lidar com pessoas, por exemplo, né? Então, toda a parte de RH, digamos assim, né, de recrutamento, seleção, conversar com as pessoas, ter aquela conversa difícil com alguém da equipe que teve uma conduta que não foi legal, por exemplo, dar um feedback comigo, né? A gente evita que ele faça isso. E essa parte toda de processos mesmo, né? De andamento, do marketing, é com ele. Então, definir bem as tarefas de cada um, eu acho que e confiar, né? Confiar plenamente. Que vai dar certo, né? Exatamente. No caso dele, que eu vou ter competência, né? Para selecionar bons profissionais, para ter conversas com esses profissionais, e eu confiar que ele vai lidar bem com todo esse processo, né, de inovação, tecnologia, que é um dos pilares da Cazuli, né, um dos diferenciais da Cazuli, e que ele vai dar conta, digamos assim, de seguir, né, de completar as tarefas que são necessárias. E um outro ponto, Marcela, que eu acho que é uma super dica para casais que empreendem juntos, é ter uma reunião para o negócio. Porque o que eu percebo? Percebia antes da gente ter essa reunião, né? E percebo quando a gente falha, sabe? Quando a gente começa, não, essa semana vou ter uma consulta, então não vai dar para a gente ter a reunião. Semana que vem, vai ter reunião na escola das crianças, não vamos conseguir fazer. Quando eu percebo que a gente está espaçando um pouco mais essas reuniões, o que eu vejo é que os assuntos empresa, eles se intrometem mais na nossa vida pessoal, né? Então, é aquele momento ali em que a gente está almoçando, conversando acaba comentando alguma coisa da empresa. E vem com coisas importantes. Olha, a gente precisa definir isso aqui. E que você não está com atenção plena naquele instante. Não está com atenção plena naquele instante, não quer conversar sobre aquele assunto. Geralmente é um assunto importante, né? Que precisa ser decidido, definido, mas que, tipo, cara, causa irritação no outro, né? Então, essas reuniões que a gente coloca ali, né, já foi toda semana, agora acontece mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente senta e fica uma tarde inteira conversando sobre o negócio, né, sobre a Cazuli, sobre melhoria, sobre processo, sobre a parte contábil, sobre a parte financeira, sobre marketing, sobre estratégias, enfim. Então, ali a gente começa, né, pelas prioridades mais urgentes,
e depois vamos conversando sobre outros pontos. Isso melhora muito, porque não fica essa necessidade de falar sobre o negócio em um momento inoportuno, né? Causando ali algum tipo de descontentamento na outra parte, por exemplo. Né? Então, essa reunião separando, né, definindo negócio e momentos pessoais, né, é muito bom. Algumas vezes até acontecia, o Thiago, como ele é nosso geral, né, eu sou mais uma responsável técnica mesmo, né, eu me responsabilizo pela questão das supervisões dos profissionais, pela formação interna. A gente tem uma formação interna chamada Cazuli Talks, que são aulas, né, palestras que nós temos pelo menos uma vez por mês, e também pela supervisão dos profissionais. E o Thiago fica realmente como esse diretor geral, né? O funcionamento global é todo com ele. Então, ele tem mais necessidade de conversar sobre algumas coisas do que eu, né? E aí, o que a gente percebe é que quando tem essa reunião, né? Quando ela existe com uma certa frequência, alguns assuntos que não são urgentes, eu ou ele próprio fala assim, não, na sexta-feira a gente conversa. O que a gente consegue conversar na sexta-feira? Uma pauta para reunião de sexta-feira, né? Se for urgente, não tem jeito. Aí, independente de reunião, precisa ser resolvido, né? Não só assuntos urgentes, como às vezes surgiu uma ideia do nada, né? Que você precisa, ou então está tão empolgado que precisa falar com a pessoa, né? Saber lidar com esses meandros. Eu achei a ideia da reunião é muito importante, porque acaba realmente tirando essa carga do relacionamento e, querendo ou não, partes burocráticas da empresa acabam pesando, sim. Você falar sobre financeiro, falar sobre evoluções da empresa, falar sobre equipe, acaba que sim, pesa se a gente está no ambiente de relacionamento, né? Então, ter essa reunião eu achei uma dica fantástica. Mas tem coisas que a gente precisa saber lidar, né? Uma decisão urgente que precisa ser tomada naquele instante, ou então uma ideia que você está empolgado, né? Para as ideias, Marcela, a gente tem uma outra estratégia, que a gente tem alguns aplicativos em comum, né? Então, por exemplo, lista de supermercado, a gente tem uma lista de supermercado em comum. Então, o que acontece? Tudo que precisa, leite para o Bernardo, cotonete, shampoo, enfim, né? Sei lá, lava-roupas, a gente vai adicionando ali naquela lista em comum. E aí, o primeiro que vai ao mercado já tem ali, né, tudo que eu coloquei na lista, que ele colocou na lista, a nossa ajudante coloca na lista, né? Então, facilita muito o dia a dia com esses aplicativos em comum. E um outro que a gente utiliza são para essas pautas, né? Para essas ideias, para essas pautas. Então, a gente tem ali reunião administrativa. Esqueci como é que é o nome aqui do nosso... Da lista. Do título, né? Mas é alguma coisa, vamos colocar como reunião administrativa. E ali a gente vai colocando as pautas, né? Precisamos definir isso aqui, precisamos conversar sobre esse ponto. Eu tive essa ideia, quero dividir com você para ver o que você acha, né? E fica muito mais leve até para as duas partes serem assertivas, do tipo, olha, vamos aproveitar, vamos supor, vamos curtir um momento que a gente está aqui agora, né, assistindo uma série, num restaurante, brincando com as crianças, vamos conversar disso, tudo bem a gente conversar disso na sexta, né, que é o dia da nossa reunião? Não, tudo bem, é urgente, a gente precisa definir agora, ou a gente consegue conversar na sexta, né? Então, melhorou muito isso do trabalho misturando com o pessoal com o trabalho, sabe? E acaba que vocês vivem o tempo de qualidade mesmo pessoal, né, com a família e tudo mais, porque você não fica só pensando no trabalho, o que acontece com muita gente, né, de você ficar pensando no trabalho 100% do seu tempo, e se você tem uma pessoa que é receptiva nessa troca em qualquer instante, acaba que você só vive o trabalho e não vive aquele momento de lazer, de relaxamento, que também é necessário para a nossa saúde mental, né? Sim, isso é muito importante, e tem um ponto ainda, Marcela, que é mais grave do que isso, né, que nós estamos conversando aqui agora, desse tempo, né, do momento de qualidade ali da vida pessoal. Uma coisa que é ainda mais grave, no meu ponto de vista,
é misturar os papéis e misturar as emoções relacionadas aos papéis. Por exemplo, eu fiquei chateada, com raiva, né, do meu sócio, Tiago. E aí eu trago para o meu relacionamento com o meu marido, Tiago, aquela emoção que é com o meu sócio. O Tiago ficou frustrado com a sócia Cristiane. E aí ele traz para o relacionamento a frustração com a esposa Cristiane, a frustração que é com a sócia, né? Isso é uma das coisas que mais desgastam o relacionamento para casais que trabalham juntos, né? Então, uma outra coisa que a gente faz muito aqui, Marcela, é nomear mesmo. Tiago, deixa eu conversar com o meu sócio, né? Olha, posso dar um feedback para o meu sócio? Né? E ele da mesma forma. Então, a gente faz muito essa separação também, sabe? Do tipo, agora eu estou conversando com o meu sócio, né? Agora eu tô conversando com a minha sócia, né? Para a gente trazer o mínimo possível isso para dentro do nosso relacionamento, e a recíproca é verdadeira, né? Algumas coisas, por exemplo, ontem eu fui para Cazuli gravar vídeo, ter uma reunião e tal, e quando eu saí, né, a Simone, que é a nossa secretária, falou: ó, tem um lanchinho para você. Seu marido mandou entregar um lanchinho para você. Então, assim, né, misturou, não foi o meu sócio, né, foi o meu marido. Foi super gostoso receber esse carinho ali no ambiente de trabalho, né? Então, as coisas que são positivas, né, eu falo muito com o Tiago, olha, eu admiro muito você, pessoalmente falando, profissionalmente falando, né, a minha admiração pelo meu sócio aumenta a minha admiração pelo meu marido, né? Então, a gente tentar extrair os aspectos positivos dessa relação, né? O problema é quando as coisas se embolam, né? Então, é isso, eu tô com raiva do meu sócio, eu tô frustrado com o meu sócio, eu acho que ele não tá investindo tanto quanto eu no negócio, né? Ou ele não resolve alguma coisa que é importante para prosseguir com o meu trabalho, e eu trago isso para o meu relacionamento, por exemplo, né? Desgasto, rusgas na comunicação, diminui libido, por exemplo, aí começa a ficar complicado. Afetar, de fato, o relacionamento de uma coisa que nem é relacionada ao seu relacionamento pessoal, né? Mas Exatamente. E aí, como que a gente pode identificar, por exemplo, ou então usar alguns mecanismos, acordos? Eu sou muito favorável a acordos. Eu acho que todos os relacionamentos, quando é acordado, é muito mais fácil da gente lidar, porque a gente sempre lembra, olha, a gente acordou isso, isso e isso, não, por exemplo, não vamos falar sobre trabalho nesse ambiente aqui agora na hora do almoço, por exemplo, porque não é o nosso acordado. É uma coisa que a gente tem aqui, o que a gente acorda é o que está feito. Quando não está dando mais certo, a gente vai realinhando os termos, entre aspas, do contrato, né? Mas como que a gente pode lidar com... Porque, querendo ou não, somos humanos, né? Então, muitas vezes, principalmente em raiva, em ira mesmo, de alguma coisa que afetou, talvez, o trabalho, afetou alguma coisa com o cliente e tal, como que a gente pode lidar com esse sentimento pessoal, né? Para não afetar o ambiente de trabalho, de fato. Sim, você tocou num ponto extremamente importante, que é essa questão dos acordos, né? Uma coisa que eu falo e que acaba sendo eureka para algumas pessoas é a questão do consenso. A grande maioria das pessoas, Marcela, acha que consenso é unanimidade, eles confundem consenso com unanimidade, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu quero que ele vá almoçar na minha mãe, e ele não quer almoçar na minha mãe. Ele quer almoçar na mãe dele, por exemplo, né? E aí, Cris, mas se eu for almoçar na mãe dele, por exemplo, isso não é consenso. Eu estou fazendo a vontade dele, né? Mas consenso é o que eu falo com as pessoas que a gente conversa sobre isso. Consenso é 60% de satisfação para os dois lados. Isso significa abrir mão de 40% da minha vontade e que o outro abra 40% da vontade dele, né? Nesse exemplo aqui que eu dei, eu quero ir para minha mãe, ele quer ir para a mãe dele, por exemplo, o consenso seria um final de semana na mãe de um final de semana na mãe do outro,
2 finais de semana livre para ficar, por exemplo, só a nossa família. Eu abro mão de querer almoçar na minha mãe, por exemplo, toda semana, né, todo domingo. Ele está abrindo mão de almoçar na mãe dele todo domingo, que é o que ele gostaria, e nós estamos entrando num consenso, né, de 60% de satisfação para cada lado, né? Ah, Cris, porque o meu medo é não exigir que ele vá na minha mãe e ele querer que eu vá na mãe dele. Então, vamos entrar no consenso, vamos pensar em um acordo, né? Então, 60% de consenso é 60% de satisfação para os dois lados, né? As pessoas confundem e acham que tem que ser 100% de satisfação para os dois lados. E não vai ser, quando há alguma divergência, não tem como ser, né? Ou que eu quase nunca vou abrir mão do que eu quero para fazer, né, o que o outro quer. Sim. Ah, Cris, então eu abrir mão e fazer o que ele quer, por exemplo? Depende. Pode ser, se fizer parte do acordo, que você está abrindo mão agora, mas no próxima semana, na próxima oportunidade, ele vai abrir mão, né? Ai, sei lá, vamos pegar aqui um outro exemplo. Nós somos convidados para uma reunião social e eu quero ir, acho muito importante estar lá e ele não quer. Consenso. Então, nós vamos, sei lá, e vamos supor que a festa comece às 7 da noite e vá até meia-noite, tá? Vamos supor. Então, nós vamos, a gente chega lá por volta de 8 horas e quando for 9h30, 10 horas no máximo, a gente sai de lá, né? Por mim, eu chegaria às 7, iria embora meia-noite, por ele, nós não iríamos. Então, a gente entra num consenso, eu abro mão um pouquinho, né? Ele abre mão um pouquinho e a gente participa ali de 2 horas de confraternização, por exemplo, né? Então, esses acordos, eles são essenciais, e se começarem a não funcionar, é porque eles não foram alinhados corretamente, né? Foram acordos que ali, naquele momento, beneficiou só um dos lados, e o outro lado não está conseguindo cumprir o acordo. Então, precisa realinhar. Sim. Não está funcionando. Vamos conversar sobre isso de novo? Né? O que você sente quando você tem que cumprir esse acordo? Por que não está dando para você? O que está ficando difícil para você? Né? Nessas conversas, nesses alinhamentos, né, é muito importante alguns tópicos também, de evitar acusações, né? Na nossa comunicação brasileira, digamos assim, nós temos muito, faz parte da nossa linguagem colocar o você, né? Porque você não está cumprindo um acordo, porque você não está tendo compromisso, porque eu estou cumprindo a minha parte, agora você não está honrando, né? Então, a gente usa muitas palavras pejorativas, sabe? Você é um sem compromisso, você está sendo idiota, pô, você foi uma fala muito agressiva. Exatamente, acaba precipitando no outro um senso de contra-ataque, né? Me senti atacada, eu vou contra-atacar. Eu que sou sem compromisso? Você marcou com o cliente, não apareceu, e eu que sou sem compromisso? Ah, pelo amor de Deus. Pronto, já está estabelecido. Já começa a crescer. Conflito, exatamente, né? Então, evitar essas palavras pejorativas, evitar as acusações, falar como eu me sinto. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que a gente trouxe de um acordo que não está funcionando, né? Olha, vamos conversar? Eu percebi que aquele acordo que a gente fez com relação a não conversar sobre negócios na mesa de almoço não está funcionando. E eu sinto que nós mesmos estamos desrespeitando um compromisso que nós assumimos um com o outro, né? Compartilha comigo. Por que é que você acha que não está dando certo? Por que é que você acha que a gente está com tanta necessidade de falar sobre o negócio que nós estamos rompendo uma regra que nós nos colocamos de não falar sobre isso na mesa do almoço? Será que a gente está precisando de mais tempo para conversar em outros momentos do dia, né? Será que estão tendo realmente muitos pepinos, coisas muito urgentes para resolver, e isso é circunstancial? Porque às vezes, né, tipo assim, olha, Marcela, a gente está tendo almoço porque está um monte de problema rolando, né? É urgente. Esperar a próxima reunião sexta-feira. Exatamente. Então, beleza, é circunstancial, vai passar, vai acabar, né? Não vai virar uma regra. Então, também. Isso, exatamente. E
um conceito, né, que a gente trouxe, a gente está até patenteando mesmo, né, a gente entrou com um pedido de patente, que são as palavras amortecedoras, né, o que são palavras amortecedoras? A função de um amortecedor é diminuir o impacto, né, então, às vezes, por exemplo, eu vou dar um feedback para o meu sócio, e se eu uso uma palavra amortecedora, no sentido de diminuir o impacto, o meu objetivo vai ser cumprido e ele não vai se sentir acusado, né? E o palavras amortecedoras, na verdade, é um trocadilho que eu faço com a própria palavra amortecedor, né? Então, amortecedor é aquilo que diminui o impacto. Amortecedor, né? Então, são palavras que tecem amor, né? Que tecem afetos positivos. Amortecedor, então, são palavras que vão amortecer a dor do feedback negativo, né? Aquilo que pode ser desagradável para o outro. O impacto, né? Mesmo emocional do outro. Exatamente. Né? E amor tece dor, né? Então são palavras amorosas que podem tecer, né? Dar uma outra costura ali mesmo para uma dor, para uma situação que é desagradável, né? Então, por exemplo, aqui em casa a gente utiliza feedback 3%, que a gente fala que só 3% das pessoas que a gente conhece teriam coragem de dar esse feedback para nós, né? Então, por exemplo, se é algo complicado, constrangedor, né? Assim, amor, feedback 3%, aquela palavra que você usou ali numa apresentação não foi bacana. Quando vem o feedback 3%, a gente sabe que vai vir uma coisa dolorosa, né? Mas que é para o bem, né? Mas que é para progredir, para evoluir, né? Esses dias eu fiz uma live e tal, e aí o Thiago falou assim, posso te dar um feedback 3%? O exemplo que você deu, eu acho que constrangeu a pessoa que você estava fazendo uma live. Eu falei, nossa, percebi no semblante da pessoa, enquanto eu ia falando, né? Eu mandei mal. Se ele tivesse falado assim, nossa, mandou mal no exemplo, cara, você viu a cara que a pessoa fez? Nossa, eu me sentiria acusada, e a minha reação seria contra-atacar ou me defender. Né? Então, o feedback 3% para nós, né, uma expressãozinha que a gente encontrou e acaba soando como uma palavra amortecedora, né? Meu anjo, meu amor, posso conversar com o meu sócio? Então, as palavras amortecedoras, elas literalmente amortecem muito isso que vai ser dito, que precisa ser dito, né? É uma excelente estratégia também. Agora, em outro aspecto, assim, eu tive uma reunião semana retrasada, mais ou menos, com uma cliente que ela falou que o parceiro dela, ele não empreende com ela. Só que ela, por exemplo, ela monta festas no final de semana, ela é decoradora e tudo mais. E ele ajuda ela, ele carrega as coisas para ela, ele até comentou com ela, mas você não precisa de mim. E aí, a verdade é que ela virou para ele e depois me contando, ela falou, Marcela, eu não precisaria, eu poderia encontrar outra pessoa para carregar peças para mim. Só que dele estar ali comigo foi muito importante para mim, porque é o apoio também no empreender, né? E a gente tem muitas mulheres que acabam passando por isso, que o homem, às vezes, não necessariamente é um sócio, por exemplo, que divide toda a carga do empreendimento, mas ele divide a carga emocional do empreendimento. Então, de você poder levar suas frustrações e ter uma pessoa para te incentivar, por exemplo. Você passa por muitos assim, aspectos de clientes que acontecem isso, de pacientes, né, que trazem essa demanda assim para você? Sim, Marcela, sim, você tocou num ponto extremamente importante também, né? Que são as frustrações pela não participação do outro no meu empreendimento, né? No meu caso, no seu caso, nós temos, né? Acredito que para você também, para mim, é uma alegria, né? De ter o nosso parceiro também como nosso sócio, né? Mas muitas pessoas, não só mulheres, né? Assim, os homens se frustram pelas mulheres não estarem com eles, mas o que eu percebo mais, até por uma construção, né? Uma mitologia social
das relações, né, de homem, mulher e etc., é que os homens se frustram menos. Sim. Já estão mais acostumados, entre aspas, a empreenderem sozinhos, né? As mulheres se frustram mais, né? Então, quando elas criam um empreendimento, quando o negócio está dando certo, né? E o parceiro não mergulha junto, né? Ou nem ajuda, né? Porque no seu caso, aí, no exemplo que você contou, o marido ainda ajudava a carregar uma peça ou outra, né? Mas eu vejo uma frustração muito grande naquelas em que o parceiro não participa nada. Sim. Ah, você tem festa no fim de semana? Ah, então beleza, então eu vou jogar a bola com os meus amigos, fazer vou outra dormir coisa mais tarde, eu vou fazer outra coisa, né? E sequer, algumas vezes, cuida dos próprios filhos para que a mulher consiga trabalhar, né? E eu percebo muita frustração nesse sentido, nesse aspecto, né? E é frustrante mesmo. Sim. Só que a gente precisa se autorresponsabilizar, sabe? Por exemplo, empreender, vou pegar o exemplo que você trouxe, tá? Montar festas no final de semana é uma escolha minha. Sim. Ah, mas traz sustento para a nossa casa, é o que está fazendo a gente construir, reformar a nossa casa, trocamos o nosso carro, né? Um dinheiro que está sendo importante, beleza. Mas a escolha de empreender é uma escolha minha, né? E eu preciso me responsabilizar por ela. Se o meu parceiro me ajuda, ótimo. Se o meu parceiro entra junto, maravilhoso, né? Porque vai contribuir. É o que a gente sempre fala, Thiago, nós somos um time, né? Hoje, 100% do nosso sustento vem da Cazuli, né? Então, é óbvio que para nós é muito interessante que a Cazuli cresça, que a Cazuli aumente faturamento, que a Cazuli aumente visibilidade, que a Cazuli tenha novos projetos. Para nós somos uma equipe, né? E queremos que a Cazuli cresça. Então, tê-lo ao meu lado, e eu tenho certeza que me ter ao lado dele é muito confortável. Mas se isso não acontece, a gente precisa se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas, né? Tanto a escolha com relação a quem eu escolhi como parceiro ou parceira, né? Ah, que de repente eu já sabia que tem um perfil menos empreendedor, né? Um perfil, de repente, um pouco mais acomodado, de que aquilo que tem é bom, né? Um perfil de uma pessoa que tem aquela mentalidade conservadora de trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo para descansar, enfim. Então, eu escolhi essa pessoa para estar na minha vida e eu escolhi ser empreendedora, mesmo sendo parceira dessa pessoa que não tem esse perfil de mergulhar no empreendedorismo, né? Por quê? Porque senão vai desgastar o relacionamento e vai piorar muito. Então, a gente precisa, Marcela, aprender a lidar com as nossas frustrações. Nós estamos numa geração, de verdade, onde a nossa tolerância ao desconforto, a nossa tolerância à frustração está muito baixa. Tudo é muito fácil, eu quero comer aqui, ó, iFood, em 40 minutos, achando ruim, né? 40 minutos? Pô, 40 minutos. Demora muito. Chega um lanche na minha casa. Exatamente, né? Ah, eu quero, enfim, né? Eu falo também dos personalizáveis, né? Tipo, se eu quiser uma caneca com meu nome estampado, né? Meu rosto aqui, vai ter. Se eu quero um microfone que tenha, né? Vai ter alguma coisa personalizada. Tudo que eu quiser hoje é personalizado, né? No tamanho, o formato, a cor, o bordado, né? Enfim. E a gente está imaginando que o outro é personalizado para nós. Que a gente então, pode ele tem que se encaixar as outras pessoas de acordo com as nossas expectativas e necessidades, né? Exatamente. Então, o outro tem que ser nesse formato, dessa cor, vir bordado com essa letra, e quando isso não acontece, me frustra. E aí, a gente tem uma baixa tolerância a essa frustração, né? Então, a gente começa a questionar, será que é isso mesmo? Será que é esse tipo de pessoa que eu quero na minha vida? E tá tudo bem questionar, só que eu preciso me responsabilizar pela escolha, né? Eu trabalho muito com as minhas pacientes, do tipo, tá, quando você resolveu empreender, né? Foi uma escolha dele também? Né? Ou não, você veio com a ideia e você começou, não, fui eu, ou tipo, ele me apoiou, né? Mas fui eu. Então, beleza, então se responsabilize por essa escolha,
Entende? Imagina que chato, né? Algumas vezes eu faço a técnica da cadeira, né? Tipo assim, senta do outro lado. Sim. Imagina que chato, né? Você, por que você gosta? Vou pegar aqui o exemplo da decoradora também. Por que você gosta da decoração? Ai, porque eu gosto de trabalhar com festa, com alegria, com coisas que são bonitas, né? Eu gosto disso, de ter os meus dias de semana mais tranquilos para resolver as minhas coisas, cuidar dos meus filhos, e no final de semana, né, eu trabalho um pouco mais, mas eu gosto disso. Beleza. Então, você imagina que ele trabalha com algo não bonito, né? Trabalha, sei lá, consertando coisas, né? Trabalha com aquilo que está estragado, né? E tem que botar funcionando novamente. E te exige que você esteja ali, por exemplo, numa oficina mecânica, tá? Que suja a mão, né, que trabalha, que lida com aquilo que não é bonito, né, com aquilo que está estragado. E imagina que ele te exige a sua participação ali, então, de segunda a sexta na oficina mecânica, né? Tipo, vai ser muito frustrante para você. Então, vamos trabalhar com a empatia, né, de se colocar no lugar dele, com a autorresponsabilização, né, de entender que é uma escolha sua. Seria ótimo se tivesse ele ao lado, seria ótimo, né? Os dois, né? Quando são dois, a coisa multiplica. Um time de fato, né? Eu falo que é muito bom porque multiplica, né? É o trabalho de duas pessoas muito empenhadas e divide a carga, né? Então, facilitaria muito, mas uma vez que eu não tenho isso, eu preciso aprender a lidar com a minha frustração, me responsabilizar pelas minhas escolhas. Eu estou pensando aqui que o segredo, então, do empreender com parceiro, na verdade, é a gente também se diferenciar. Por exemplo, eu, Marcela, esposa, eu, Marcela, mãe, eu, Marcela, empreendedora, eu, Marcela, sócia. Não é só o outro que te coloca em categorias, por exemplo, o Thiago quer conversar com a sócia Cris e a esposa Cris, mas você também tem que se colocar nesse ponto de agora eu sou a esposa Cris e agora eu sou a sócia Cris, né? Isso. E ter essa assertividade também de colocar dessa forma, né? Por exemplo, o Thiago, ele é extremamente sonhador, ele tem excelentes ideias, sabe? Ele está sempre em busca realmente de inovação. Só que muitas vezes, como geralmente eu sou a porta-voz, né? Por exemplo, da Casuli Play, eu sou a porta-voz, né? Da Metendo a Colher, eu sou porta-voz, né? Como muitas vezes eu sou porta-voz, eu preciso, tipo, olha, tudo bem, só que eu não consigo nesse momento. Eu não consigo e eu não quero, né? Por quê? Porque eu gosto de ter as minhas manhãs para estar com os meus filhos, né? E isso que você está me propondo vai envolver eu perder no mínimo uma manhã por semana, né? Então, eu não quero fazer isso agora, né? Ou eu não quero fazer isso assim, ou me ajuda, então, a organizar, né? Organizar, exatamente, né? E as nossas prioridades também. Sendo o parceiro empreendedor sócio ali mesmo ou não, a gente tem que ter bem definidas as nossas prioridades para saber o que a gente topa, o que a gente não topa, e a questão do parceiro, né, ajudar ou não no empreendimento, nas coisas que a gente vai precisar abrir mão para suprir, inclusive emocionalmente, aquela ausência, né? Exatamente, vai precisar, de repente, assumir outros papéis para que eu também assuma outros papéis, né? E termos clareza dos nossos superpoderes e das nossas superlimitações também, porque ajuda muito a definir estratégias, né? Recentemente, por exemplo, fizemos 2 contratações, uma pessoa, um social media, né? E uma pessoa para a parte financeira, né? Contábil, enfim. Por quê? Porque eu fazia essa parte contábil financeira e era uma super limitação. Eu odeio, eu fico nervosa, eu choro quando a contabilidade me cobra, sabe? Olha, você não mandou tal coisa, tipo, nossa, que saco, eu odeio essa contabilidade. Não a contabilidade, né? Mas essa burocracia, me dava demais. Então, tipo, precisamos de alguém para ajudar nisso, né? E o Thiago, extremamente sobrecarregado com essas questões de postagem, responde aqui, responde ali, faz um designer aqui, né? Faz outro de lá. Então, ele também falando, Linda,
a gente precisa de alguém, né, de um design, um social media, para tirar um pouquinho de mim aqui. Vamos conversar? Tipo, qual é a nossa prioridade 01? Né? Qual que vai desafogar mais? Social media, com certeza, porque vai te liberar tempo diretamente. No meu caso, é uma questão emocional, né? Mas, assim que coube, né, a gente colocou alguém na parte financeira também, né? Então, tipo, agora eu fico com o lado bom do amor, né? Tipo assim, com as coisas que eu sei, eu gosto de fazer, né, como empreendedora. E o Thiago também, é óbvio que isso não é só lindezas, né? E o Thiago também, né, aquilo que sugava muito tempo, que sugava muito a energia, né, tem uma outra pessoa agora para fazer isso. E, no nosso caso, como é o nosso único sustento, né, contratar 2 novas pessoas vai envolver reduzir lucratividade, né? Então, a gente vai precisar de 2 mecanismos. Ou a gente tem que criar estratégias para aumentar o faturamento, para tirar o salário dessas pessoas daí, ou a gente vai precisar de estratégias de reduzir o nosso custo, né, para sair do que viria para nós, né, pelo menos parte do salário dessas pessoas, né? Então, esse alinhamento é constante, Marcela. Por isso que essas reuniões periódicas, né? Toda semana para a gente não dá, Cris. Beleza, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, de 20 em 20 dias, enfim. Dá um jeito de botar uma reunião periódica, né? Com uma certa frequência, para conversarem aí e realinharem sempre essas estratégias. E aí, pensando, para a gente concluir, o quanto a conversa que você falou lá atrás, que é uma dificuldade muito grande da maior parte dos casais, é extremamente necessária, não só para o relacionamento, mas também para o crescimento do nosso empreendimento, né? Com certeza. Marcela, eu falo, né? Eu tenho uma técnica, né? Enfim, uma estratégia terapêutica mesmo, que eu falo, olha, se eu fosse uma fada madrinha, né? Aí tem paciente que fala, não vem com essa fada madrinha, não. Se eu fosse uma fada madrinha e você tivesse direito a um desejo nesse ponto, né? Nesse tópico, o que você escolheria, né? E aí um dia eu fui fazer uma live com uma paciente, né? Com uma pessoa que me convidou para falar sobre um assunto específico, e aí ela falou, né? Falou, se eu fosse uma fada madrinha e você tivesse que escolher um ponto para impactar a maioria dos casais do mundo, o que você escolheria? Eu falei, sem dúvida, comunicação. Sem sombra, não é sexualidade, não é resolução de problemas, interferência da sogra, nada disso, porque mesmo se a sexualidade não tá legal e eu lanço mão de uma comunicação sexual bacana, a sexualidade tende a melhorar, né? Se eu tenho interferência da sogra, mas se a minha comunicação com o meu parceiro, ela é assertiva, ela é não violenta, ela é efetiva, nós dois conseguiríamos colocar limite nessa interferência, né? Se nós não estamos conseguindo resolver um problema, a comunicação efetiva é o primeiro passo para a gente ter clareza do problema, lançarmos mãos de estratégias, escolhermos quais estratégias nós vamos colocar em prática e efetivamente colocar em prática. Então, a gente consegue resolver o problema. Então, a comunicação é, sem dúvida nenhuma, disparado, o ponto, o tópico mais importante para um relacionamento saudável. Eu gostei muito da nossa conversa, Cris, sinceramente. Bem. Eu acho que me acrescentou muito. Empreender com o Rafael melhorou muito o nosso relacionamento em muitos aspectos, e eu acho que a gente tem que descobrir exatamente isso, o que é positivo, o que não é, e conversar. A conversa resolve todos os problemas, é o que você falou. Eu também sou dessas. Se você tem algum problema, seja sexual, seja financeiro, qualquer coisa no seu relacionamento, no seu empreendimento, se você conversa, você chega num acordo, as duas partes estão cientes e vão resolver o conflito. Porque senão, Marcela, a gente entra numa outra coisa que a gente também entrou com pedido de patente, que é o ciclo do desamor. O que rola? Por exemplo, eu fiquei chateada com o Thiago. Se eu não converso isso com ele, a gente não alinha estratégias para melhorar, eu vou ficar pé da vida, vou me fechar, vou me distanciar no mínimo,
tá? Não tô nem falando de brigar, tô falando de me distanciar, do tipo, ai, né, de aquela coisa que a gente tem do dar o gelo, que só funciona para bebida, na verdade, em relacionamento o gelo não funciona, mas enfim, eu me distancio. O Tiago, porque eu me senti pouco amada, tá? O Tiago, por sua vez, vai perceber, né, isso, que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa errada, e se a nossa comunicação não for legal, o mecanismo do Tiago ou vai ser me cobrar, o que está com essa cara aí? O que está com essa cara de bunda, né? Usando as palavras pejorativas, né? Por quê? Porque ele se sentiu pouco amado e ele também vai parar de demonstrar o amor por mim ou começar a demonstrar desamor por mim. Sim. Quando ele pergunta para mim o que está com essa cara de bunda, por exemplo, eu vou me sentir menos amada ainda, e a minha tendência é falar assim, porque tem um idiota na minha vida, porque um babaca me deixou desse jeito, né? Então eu vou voltar com uma outra coisa de desamor, né? Uma outra estratégia de desamor, ou me trancar ainda mais e não demonstrar o meu amor, e aí o casal vai girando nesse ciclo vicioso do desamor, onde eu me sinto pouco amada, não faço questão de demonstrar amor, ou faço questão de demonstrar desamor. Sim. O outro não se sente amado, não faz questão de demonstrar amor por mim, ou faz questão de demonstrar desamor por mim, e eu me sinto menos amada ainda, e aí o relacionamento vai morro abaixo. Sim. Eu acho que quando você tem respeito no relacionamento, isso, qualquer tipo de relacionamento, é muito mais fácil de você lidar com as conversas, porque se você pega realmente uma palavra degradante e que vai diminuir a outra pessoa, ou você pensa, não, eu não vou usar essa palavra porque realmente vai diminuir ela e eu vou desrespeitá-la, é muito mais fácil. A gente tem que parar de pensar só no outro, a gente tem que pensar muitas vezes o que a gente não gostaria de ouvir, por exemplo, o que a gente não gostaria de ouvir, então a gente não pode falar, né? Diminuir, desrespeitar o outro, acaba que eu acho que é o que mais atrapalha as comunicações realmente a evoluírem e serem mais positivas, né? Porque aí gera essa bola de neve de desamor, porque muitas vezes lá atrás a primeira frase que você disse, diminuiu a pessoa, desrespeitou a pessoa, demonstrou o seu desamor por ela, né? O problema, Marcela, é quando esse ciclo ele já está instalado. O problema é esse, Quebrar sabe? O ciclo é mais difícil, né? É mais difícil, mas tem jeito, tá? Tem como. Mas quando o ciclo está instalado, muitas vezes essa troca de desrespeitos já rolou muito, sabe? Então, tipo assim, eu vou ter respeito? Ele me chama disso, né? Ele falou tal coisa, ele me falou que vai arrumar outra na rua mesmo, já que eu não quero transar com ele, né? Olha só que falta de respeito. Então, eu falei mesmo que tá bom, ele sai para uma porta e eu saio para outra, porque para mim homem não falta também não. Então, tipo, essa sensação do ele me desrespeitou, ela me desrespeitou, então eu tenho o direito de desrespeitar também, né? Nossa, um empurrão nessa bola, né? Nesse ciclo morra abaixo, né? Então, eu acho que é além ainda de pensar o que eu gostaria que fizesse comigo, porque muitas vezes a pessoa está se sentindo injustiçada, sabe? Tipo assim, poxa, ele falou que a minha comida é ruim, né? Ele falou que vai arrumar outra na rua, ele me chamou de folgada, enfim, eu estou me sentindo injustiçada e eu ainda tenho que ser boazinha, eu ainda tenho que respeitar, né? Mas eu falo, olha, o respeito, gente, o respeito não é para o outro. Sim. O respeito é um valor, o respeito é meu, entende? Assim, né? Se respeito é um valor da minha vida, eu respeito o outro, não tem nada a ver com o outro, eu respeito o outro porque é um valor para mim, né? Então, de deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila do tipo, o erro não está sendo meu, eu não estou colaborando para o ciclo do desamor acontecer, né? Eu deito tranquila de que eu fiz tudo que eu podia fazer para que esse relacionamento desse certo, né? E isso é muito impactante do ponto de vista emocional, sabe? Para quem está fazendo certo, né?
É verdade. Cris, muito, muito obrigada por disponibilizar. Eu que agradeço, delícia de bate-papo. Espero que a gente consiga conversar outras vezes, porque eu aprendo muito com você como pessoa, como esposa, como mulher, como empreendedora. Eu já falei com o Thiago que eu admiro muito vocês dois. E a gente aqui em casa se espelha muito em vocês dois, e eu tenho uma admiração enorme por você, porque aí agora eu já peço desculpa para todo mundo, porque eu acho você foda mesmo. E eu sempre desejo sempre o melhor para vocês, porque vocês são admiráveis mesmo, pessoas admiráveis. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavras, você sabe que é recíproco, o carinho, a admiração, né, a vontade de estar perto. Então, obrigada, foi uma delícia, realmente, me senti muito à vontade para falar do meu jeito, o que eu quero, né, foi uma troca muito gostosa, né, assim, enfim, de eu colocar, né, o que eu penso, você colocar o que você pensa também, a gente é muito alinhada também, né, nessa forma de pensar. Então, eu que agradeço, tá, pelo convite, foi uma delícia. Mulher, mãe, esposa, dona de casa, dona de tudo, empreendedora e marqueteira, todas ou nenhuma, mas sempre pioneira.